que durante a noite paulista vai pensando nas coisas que de dia vai fazer. A estação foi aberta em 1921, com o nome de Engenheiro Arthur Alvim, que foi o chefe da via permanente da Central do Brasil em 1888. Na época, ela se situava a 200 metros à frente da estação atual e ficava no ponto mais elevado de todo o ramal de São Paulo. Ela ficou no lugar da antiga 8ª parada. Em 1943, teria tido seu local mudado para o atual. Na mesma época em que houve a mudança da estação de lugar, inicia-se o empreendimento imobiliário do Banco A.E. Carvalho, a implantação do bairro Cidade A.E. Carvalho. Como cita a geógrafa Débora Aversan, poderia ter sido este o motivo da mudança de local e de um provável aumento do prédio para atender a futura demanda. Mas teria sido isto realmente ocorrido em 1943? A estação foi reformada em 1988 e aberta com as novas instalações em 20 de dezembro desse ano, para se conectar com a nova estação do mesmo nome do metrô. Logo depois desta estação sai a linha nova, pela qual possui a circular o Expresso Leste da CPTM a partir de 27 de maio de 2000. A linha velha, para a esquerda, foi desativada em 27 de maio de 2000 e em setembro seguinte já estava com a via aérea retirada. No mesmo dia de maio, a estação de Arthur Alvim foi desativada. A estação, ainda uma parada sem prédio algum, em 1943. As pessoas estão assistindo a uma reconstituição de crime do assassinato ocorrido ali. O morro atrás foi praticamente arrasado depois disso. Os trilhos estão em primeiro plano. A estação foi incendiada, incêndio criminoso. No dia seguinte ao trágico desastre da EFCB, um choque de trens violentíssimos junto à estação de Mangueira, no Rio de Janeiro. Os jornais alardeavam a precariedade da estação de Arthur Alvim. Só a manchete já diz o que poderia ter causado um acidente em Arthur Alvim, apenas 4 dias após a depredação da estação. Outro desastre na mesma estação, em 1965. O primeiro carro ficou totalmente destruído. Desastre entre um ônibus da aviação São José e o trem de subúrbios SW3 da RFF-SA, lotado com 2.000 pessoas, em agosto de 1977. Os corpos das vítimas, alguns deles retirados com muita dificuldade dos destroços do ônibus, enfileiram-se ao longo da linha do trem, perto da estação de Arthur Alvim, na zona leste da capital. Passagem de nível ao lado da estação de 1978, Prefeitura do município de São Paulo, leste-oeste, em busca de uma solução integrada. Agora falando sobre os tempos atuais, ela faz parte da linha 3 vermelha projetada pelo arquiteto Katumi Sawada e está localizada na Avenida Doutor Luiz Aires, número 1800, na zona leste de São Paulo. Os sentidos dela é Palmeiras Barra Funda a Corinthians Itaquera e tem movimento de até 74.000 pessoas diariamente, sendo estação de metrô e ônibus. Arthur Alvim ganhou a nova estação de ônibus em 2009. A construção foi feita a partir de uma parceria da SP Trans, que elaborou o projeto, com a subprefeitura da Penha, que executou a obra. A obra foi executada em 4 etapas. A primeira delas foi a adequação do terreno. Em seguida, a colocação de guias e sarjetas. Depois, a pavimentação feita com asfalto especial, capaz de suportar um tráfego pesado. E, por fim, a cobertura e a iluminação. Foram investidos cerca de 490 mil no projeto. Além da estação para ônibus, há o terminal para táxi. A estação atende a 6 linhas de ônibus. Os moradores do bairro e o público que frequenta a estação opinaram, avaliaram os acessos, o comércio, os prestadores de serviço e a estação. Segundo eles, as calçadas não são conservadas, estão esburacadas e o entorno da estação sempre tem acúmulo de lixo. A iluminação também deixa muito a desejar, trazendo a sensação de insegurança para aqueles que embarcam e desembarcam na estação após as 18 horas, principalmente para aqueles que acessam o metrô pela rua de trás no sentido bairro, que é o sentido contrário da movimentada radial. O embarque e desembarque também é um outro grande problema. Não existe um lugar para embarque e desembarque de carros e o terminal de ônibus costuma ser um caos. Isso acarreta atrasos aos usuários que estão tentando embarcar e, como resultado final, trânsito.
Outra queixa é a falta de sinalização e faixa de pedestres. A estação está localizada às margens da Radial Leste, o que resulta em um grande fluxo de carros, pedestres e poluição sonora. As áreas verdes são escassas e o entorno está cada vez mais degradado.